Bom dia a todos, pessoal aí do segundo A. Vamos retomar nosso estudo aqui na gramática. Estudo dos pronomes, agora a parte 3. Na parte 1 nós estudamos os pronomes pessoais, né? A parte introdutória, pronomes adjetivos, pronomes substantivos. Na parte 2 nós estudamos pronomes de tratamento e pronomes possessivos. E aqui na parte 3 nós iremos falar sobre os pronomes indefinidos e pronomes demonstrativos. Tranquilo? Nós são férias, então vamos lá, foco na aprendizagem, beleza? Objetivos da nossa aula deste dia. Que vocês venham aprender os conceitos dos pronomes indefinidos e demonstrativos, também conhecer as formas, e a partir de conhecer as formas, vocês irão identificar os pronomes indefinidos, juntamente com os valores semânticos de alguns deles, ok? E também as formas dos pronomes demonstrativos e o emprego, né? Como é que a gente utiliza os pronomes demonstrativos, tranquilo? Então vamos lá, com todo foco, com todo empenho, aí estudar neste dia. Vamos lá, o conceito aí dos pronomes indefinidos. O que são pronomes indefinidos? São aqueles que fazem referência à terceira pessoa do discurso, lembrando, a terceira pessoa do discurso, no singular, ele ou ela, no plural, eles ou elas, de maneira vaga, imprecisa, indefinida, por isso indefinido, ou genérica. O que isso significa dizer? Que os pronomes indefinidos são aquelas palavrinhas que, quando colocados ali, está em substituição de um nome, né? Por isso que eles fazem referência à terceira pessoa, mas eu não sei identificar, definir, ok? Por exemplo, se eu digo assim, ninguém fez a prova. A palavra ninguém é um pronome indefinido, porque não se dá para definir quem, né, fez a prova, ok? Então, o pronome ninguém é um pronome indefinido, porque ele se refere à terceira pessoa do discurso de maneira vaga, imprecisa e indefinida. Tranquilo? Então vamos conhecer os pronomes indefinidos, porque a partir disso é que nós iremos, ter contato e iremos aprender melhor sobre os pronomes indefinidos. Então vamos lá, os pronomes indefinidos, essas são as formas dele. Nós temos os invariáveis e os variáveis, ok? Os pronomes indefinidos invariáveis são os pronomes alguém, porque não tem como colocar alguém, né? Ninguém, outrem, tudo, nada, cada, algo. Não existe algos, né? Por isso que eles são invariáveis, porque ele não modifica de forma. Só é essa forma e pronto. Então, esses são os pronomes indefinidos e invariáveis. E nós temos os pronomes indefinidos variáveis. Esses aqui, eles vão variar em número, né, singular, plural, em gênero, masculino e feminino. Por exemplo, o pronome algum, nós temos alguns, no plural, alguma no feminino e algumas no plural. Então, veja que ele varia em gênero e número. Nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhumas, todo, todos, toda, todas, outro, outros, outra, outras, muito, muitos, muita, muitas, pouco, poucos, pouca, pouca, certos, certos, certas, certas, vários, vários, várias, várias, tanto, tantos, tanto, tanta, quanto, quantos, quanta, quantas. Então veja aí, ó, pronomes que variam em gênero e número. E os pronomes indefinidos variáveis que ocorrem a flexão apenas de número. Qualquer, não existe feminino, né? Existe o plural, quaisquer, bastante e bastantes. Então esses são os pronomes indefinidos, que quando eu utilizo, não se dá para identificar, né, de modo, melhor dizendo, não se dá para definir o termo ali a quem eles fazem referência. Sabe-se que é a terceira pessoa. Agora nós vamos aprender, entender os valores, semânticos dos pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos apresentam diferentes valores conforme o contexto frásico em que ocorre. Então vamos lá, os pronomes nenhum e algum. O pronome nenhum, ele assume sempre um sentido, o valor semântico negativo. Já o pronome algum, ele assume sempre não, em determinado contexto, quando ele vier anteposto, ou seja, antes de um substantivo.
Quando ele vier antes de um substantivo, o pronome indefinido algum, ele tem um sentido afirmativo. Já quando ele vier posposto, ou seja, depois do substantivo, ele terá um sentido negativo. Então vamos aos exemplos. Primeiro com o pronome nenhum. Como nós vimos aqui, pronome nenhum assume um sentido negativo. Veja, ó, nenhum motivo foi apresentado para a desistência da candidatura. Nenhum motivo traz um sentido negativo. Algum antes do substantivo, veja, antes do substantivo motivo, sentido afirmativo. Algum motivo foi apresentado para a desistência da candidatura, então sentido afirmativo. Quando ele vier posposto, ou seja, após o substantivo, ele terá sentido negativo. Motivo algum foi apresentado para a desistência da candidatura. Então isso significa que ele tem um sentido aqui negativo, beleza? Os pronomes ninguém e alguém. O pronome definido ninguém, ele vai também assumir sempre um sentido negativo. Vejam, com certeza ninguém seguiu este caminho, sentido negativo. O pronome indefinido alguém assume o sentido afirmativo. Agora tem um detalhe aqui. Esses pronomes, ninguém e alguém, se referem sempre a pessoas. O pronome nenhum e algum não. Não se refere somente a pessoas. Agora, isso daqui sim. Veja, alguém, com certeza, alguém seguiu este caminho, sentido afirmativo. Os pronomes nada e algo. O pronome definido nada assume sempre um sentido negativo, enquanto o pronome definido algo, um sentido afirmativo. A diferença desses é que eles se referem a coisas. Vamos lá os exemplos. Não pretendia nada, além de uma vida descansada. Sentido negativo, pronome indefinido nada. Queria sempre algo novo, sentido afirmativo aqui nessa frase, nesse contexto. Beleza? Agora uma observação aqui sobre o pronome definido certo. Ele será pronome indefinido quando ele vier antes, anteposto ao substantivo. Ok? Vejamos o exemplo. Certos alunos ficam para sempre na memória dos professores. Ele é pronome definido porque ele vem antes do substantivo alunos. Quando ele vem após o substantivo, ele é um adjetivo. Aqui, ó, que tem o mesmo sinônimo de correto, certeiro, garantido, adequado. Ok? Ó, o diretor tomou decisões, é um substantivo. Certas caracteriza decisões, então é um adjetivo. Veja, ó, tem que ter atenção sobre este pronome, beleza? O pronome qualquer. O pronome qualquer, ele tem a função de generalizar, né? E ele pode assumir um sentido pejorativo, depreciativo, quando posposto a um adjetivo indefinido ou a um substantivo próprio, no caso, ok? Então, veja aqui, ó, qualquer ajuda será bem-vinda. Esse pronome aqui indefinido traz o sentido de generalizar, generalizador. Agora, quando ele vier após um artigo indefinido ou um nome de pessoa, tem sentido depreciativo. Veja, ele é apenas um qualquer. Nem vou me preocupar com suas opiniões. Ok? Beleza? Então, quando ele vier posposto, ele tem um sentido, né, depreciativo. Ok? Carlos é um homem qualquer. Olha, está depreciando, né? Agora, se eu digo assim, qualquer homem faz essa prova. Então, veja que esse qualquer generaliza. Já o anterior, ele, né, tem sentido depreciativo. Os pronomes todo e tudo, eles indicam totalidades afirmativas. O pronome todo, no singular, indica a totalidade das partes. No plural, indica a totalidade numérica. O pronome todo representa normalmente um termo absoluto. Então vamos lá ao exemplo. Ele comeu o bolo todo. Significa a totalidade das partes. Todos os alunos, ou seja, a quantidade e a totalidade numérica, realizaram a prova. Já fizemos tudo, ou seja, um termo absoluto, que significa completo. Ok?
único, beleza? O pronome outro diz assim, ó, o pronome indefinido outro pode indicar um momento passado ou um momento futuro, como nas expressões outro dia, passado, ou no outro dia, futuro. Outro dia eu fui ver a exposição de pintura da minha tia, de minha tia. Veja que tudo isso está relacionado ao contexto. Eu tenho que ver o contexto para ver se refere ao passado ou ao futuro. No outro dia, depois de regressar de viagem, irei ver a exposição de pintura de minha tia. Ok? Então, esses são os valores semânticos dos pronomes indefinidos. Agora vamos aos pronomes demonstrativos. O que são os pronomes demonstrativos? São aqueles que indicam o lugar em que uma pessoa ou coisa se encontra. O nome já diz demonstrativo. É um pronome que eu utilizo para demonstrar o quê? A posição dos seres em relação às três pessoas do discurso. É importante eu compreender isso. Ou seja, essa localização pode ser no tempo, no espaço ou no próprio discurso. Então, os pronomes demonstrativos são aqueles que eu utilizo para demonstrar algo, que pode ser relacionado aos objetos no ambiente, no espaço, né? No próprio discurso, quando eu falo, eu escrevo, ou em relação ao tempo. Mas é isso, eu demonstro a posição dos seres, ok? Isso, mas eu tenho que entender que é relacionado às três pessoas do discurso. Primeiro vamos ver os pronomes e depois nós vamos entender o emprego de cada um. Então, aí são as formas dos pronomes demonstrativos. Nós temos aí no singular plural, né, e masculino e feminino, variáveis e invariáveis. Os pronomes variáveis são estes. Este, estes, esta, estas. Esse, esses, essa, essas. Aquele, aqueles, aquela e aquelas. Ok? Masculino, este, estes, esse, esses, aquele, aqueles. Feminino, esta, estas, essa, essas, aquela e aquelas. Ok? Os invariáveis, ou seja, que não tem variação de forma, nem número, nem gênero, são esses, né? Isto, isso e aquilo. Não existe istos, nem ista, né? Nem issa, nem issos, né? E nem aquilos. Então, estes, né, são os pronomes demonstrativos. Beleza? Então, vamos lá. Como é que eu utilizo esses pronomes? Então, vamos lá. Em relação ao espaço. Quando se diz em relação ao espaço, refere-se a coisas, né, a objetos, a seres no ambiente, no espaço, ok? Numa sala, numa cozinha, numa sala, entendeu? Então, quando eu quero demonstrar objetos em determinados ambientes ou espaços, eu tenho que saber quais pronomes demonstrativos eu utilizo. Veja, os pronomes este, esta e isto, eles estão em referência à primeira pessoa, veja. Os pronomes que eu falei agora há pouco, eles se referem à primeira pessoa. E a primeira pessoa do discurso é aquela que fala, ok? Esses pronomes indicam o que está perto da pessoa que fala. Então, se eu quero demonstrar um objeto, um ser, e eu sou a pessoa quem fala, e eu quero demonstrar esse objeto, eu utilizo estes pronomes, ok? Entendido? Quando eu quero me referir a algo que está perto, ou melhor dizendo, quando queremos referir a algo que está perto da pessoa que fala, da primeira pessoa, eu devo utilizar os pronomes este ou estes, esta ou estas ou isto. Então, se eu digo, este relógio de bolso que eu estou usando pertenceu ao meu avô. Então, vejam, por que foi utilizado o pronome este? Porque a pessoa que fala, o objeto que ele demonstrou, está perto dele. Então, se eu quero demonstrar um objeto que está perto de mim, que estou falando nesse momento, eu devo utilizar os pronomes este, ou estes, estas, ou isto, ok? Então, eu utilizo, devemos utilizar esses pronomes quando estiver se referindo a coisas que está perto, no meu caso aqui, daquilo que eu estou falando, ok? Então, se a pessoa está falando, ele é o emissor,
e ele quer demonstrar o que está perto dele, então ele utiliza esses pronomes. Os pronomes esse, que se refere à segunda pessoa, esse, esses, essa, e a pessoa com quem se fala, ó, grave essas informações, assimile. Pessoa com quem se fala. Então, devo utilizar esses pronomes. Então, se eu quero demonstrar um objeto que está perto da pessoa com quem eu falo, eu utilizo esses pronomes aqui. Esse, esses, essa, essas ou isso. Por exemplo, digamos que nós estamos na sala e eu estou ministrando a aula e em determinado momento eu me refiro a você, um aluno, e peço que você abra o seu livro. Eu digo assim, abra esse livro. O livro está perto de você porque é a pessoa com quem eu falo. E o objeto está perto de você. E eu estou demonstrando isso. Então, eu devo utilizar esses pronomes aqui. Ok? Então, se eu quero indicar, demonstrar um ser que está perto da pessoa com quem eu falo, deve-se utilizar esses pronomes. Agora, quando o ser está distante, tanto da pessoa que fala, como da pessoa com quem se fala, aí eu utilizo os pronomes aquele, ou aqueles, aquelas, ou aquelas, ou aquilo. Veja que esses pronomes referem-se à terceira pessoa do discurso, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquelas. Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. Terceira pessoa, de quem se fala. Ok? Então veja aí, ó. Olhem aquela casa. Veja que a pessoa que está falando isso está demonstrando o ser, no caso aqui é casa, e o ser que ele está demonstrando está distante tanto da pessoa que fala, como da pessoa com quem se fala. Então, utiliza-se esses pronomes. Tranquilo? Entendido? Então, vamos mais à frente. Em relação ao tempo, a passagem do tempo, como é que se utiliza? Então, vamos lá. Utiliza-se o pronome este ou estas quando eu quero indicar um tempo, né, que é presente. Quando se fala em relação ao tempo presente, utiliza-se o pronome esta, ok? Tempo presente. Estamos no mês de maio. Este mês, tempo presente, ok? Utiliza-se estes pronomes. Este, estes, esta ou isto. Veja, esta tarde irei ao supermercado fazer compras. Fazer as compras do mês, ok? Então, o pronome esta foi utilizado aqui porque se refere ao tempo presente. Já os pronomes esses, essa ou isso indicam um passado próximo, ok? Tem que ser um passado próximo. Vejam, estamos hoje aí no dia tal, digamos, dia 13 de maio, e na noite passada, dia 12, a pessoa, né, teve uma noite de sono. Aí ele quer se referir a esse tempo passado, mas que é próximo, ele utiliza esse pronome. Veja, essa noite dormi mal, tive pesadelos horríveis. Essa, para demonstrar o tempo, e esse tempo é passado próximo, então utilizou-se corretamente o pronome essa. Então, o pronome essa, esse, essas ou esses, isso, refere-se a um tempo passado próximo. Ok? Estamos em maio, aí quero demonstrar algo que eu fiz no mês de abril. Esse mês de abril é um passado próximo. Então, eu digo assim, esse mês comprei uma casa, por exemplo. Então, esse refere-se a um passado próximo. Os pronomes aquele, aqueles, aquela e aquelas e aquilo indicam um afastamento, um tempo muito passado, ok? Então, quando eu quero referir a um tempo bastante passado, eu utilizo o pronome aqueles, aquelas, né? E suas flexões, beleza? E aqui, né? Para se referir a um tempo muito passado, né? Colocou-se naquele tempo os jovens de famílias ricas iam estudar na França.
Veja que isso é um tempo muito remoto, um tempo bastante passado, ok? Aí pode-se surgir a pergunta, professor, em relação ao tempo futuro, também é recomendável, alguns gramáticos, né, indicam utilizar os pronomes estes, ou estes, esta, ou estas, ou isto, ok? Este ano farei o Enem, tempo futuro, ano 2020, utilize esses pronomes aqui de primeira pessoa, beleza? Em relação ao discurso, né, a fala, ou aquilo que eu escrevo, utiliza-se os pronomes estes, estas, ou esta e isto, para se fazer referência àquilo que vai ser, né, ainda dito. Então, na escrita eu devo utilizar isso. Isso é muito importante, galera, para quando vocês forem utilizar na redação do Enem, beleza? Ó, são estes os assuntos que temos a tratar: o aumento dos salários, as férias dos funcionários e as horas extras. Veja, ó, o aumento dos funcionários, as férias o aumento dos salários, as férias dos funcionários e as horas extras são termos que foram escritos após colocar-se o pronome estes. Então, quando eu vou fazer referência na escrita ou no discurso a termos que eu ainda vou dizer, eu utilizo o pronome este, estas, né, e suas flexões. Já aquilo que eu já disse, eu quero fazer referência, eu quero retomar, eu utilizo o pronome esse, ou esses, ou essas, ou esse e isso. Vejamos, ó, a sua participação nas Olimpíadas de Matemática, isso é o que mais desejamos agora. Veja, ó, o pronome isso, ele faz referência ao termo que foi dito antes, né? Ó, sua participação nas Olimpíadas. Isso, vejam. Então, se eu quero fazer referência a termos que eu disse antes, utiliza-se o pronome isso, ou essa, essas, esse e esses, beleza? No texto, ainda, quando eu falo o pronome este e aquele, quando é que eu devo utilizar? É quando eu me referir a dois seres. O este refere-se ao termo mais próximo e aquele ao termo mais distante. E, ó, são empregados quando se faz referência a termos já mencionados, e o este ao termo mais próximo e aquele ao termo mais distante. Então vejamos, ó, Pedro e Paulo são alunos que se destacam na classe. Este, então vamos lá. Este refere-se a quem? A Paulo. Por quê? Porque melhor dizendo, porque Paulo é o termo que está mais próximo. Aquele refere-se a Pedro. Por quê? Porque Pedro é o termo que está mais distante. Eu estou demonstrando os dois, mas de forma adequada. Este ao próximo, que no caso é Paulo, e aquele ao mais distante, que no caso é Pedro. Aqui, ó, quero demonstrar os dois. Estou demonstrando os dois alunos. Pedro e Paulo são alunos que se destacam na classe. Este, ou seja, Paulo, pela rapidez com que resolve os exercícios de matemática. Aquele, Pedro, pela criatividade na produção dos textos, de texto. Beleza, pessoal? Então é isso. Ok? Sei que pode ser um pouco complicado, mas é no exercício que a gente vai, né, melhorando. Beleza? Qualquer dúvida, estamos aqui e vocês devem, né, nos procurar aí para tirar as dúvidas. Então vamos lá, atividade. Vocês irão responder essas duas questões, que refere-se ao pronome indefinido, e aqui essa tirinha, e depois respondam a questão 3, 4, 5, beleza? Então, galera, é isso, e bons estudos!